Pessoal, vamos fazer um planejamento aqui dos estudos do concurso do TSE Unificado, tá? Eu quero começar fazendo esse exercício aqui, que é um exercício de planejamento macro, que eu acho que é uma reflexão muito interessante para vocês que querem fazer esse concurso. O edital foi publicado hoje, a prova é só dia 22 de setembro, então nós temos aí um pouco mais de 110 dias da agora até a prova. Vamos trabalhar com esse número, 110 dias, tá? Fique com ele na cabeça. E vamos lá, então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem que fazer. Eu vou usar como exemplo aqui nesse momento inicial, depois eu faço considerações para os outros cargos, mas eu vou começar mostrando aqui como base o edital do cargo de analista da área administrativa, que é aquele cargo de nível superior, que aceita qualquer formação, remuneração inicial ali nos seus 14 mil, mais mil e tanto de auxílio alimentação, concurso muito, muito interessante mesmo, né? Lembrando, quem tiver interesse em entrar para a minha mentoria individual, manda mensagem no WhatsApp da minha equipe, está aqui na descrição do vídeo, tá? O que nós temos aqui, pessoal? Eu listei, como vocês viram aqui, as disciplinas, tá? Essas são as matérias que foram cobradas para o cargo de analista da área administrativa. As matérias em negrito aqui são aquelas que estão na prova de conhecimentos específicos, tá? Desse jeito, olha o que nós temos. Esse aqui é um chute meu, tá? Um chute mesmo para a distribuição das questões da prova, tá? Porque o que acontece, né? Nós sabemos que nós teremos 50 questões de conhecimentos básicos. 50 questões para distribuir entre aquelas 4 matérias, eu imagino que português e eleitoral vão ter mais questões do que administrativo e constitucional, tá? Então, um chute aqui, 15 questões de eleitoral, 15 de português, e aí administrativo, constitucional e com menos questões, tá? Eventualmente pode até ser 20 de português e 10 de eleitoral, 10 de administrativo, 10 de constitucional, algo por aí, só para a gente ter um ponto de partida. E nas questões aqui, na parte de conhecimentos específicos, eu coloquei a princípio aqui, ó, administração geral, administração pública. Eu tentei deixar o negócio mais igualitário, mas numa boa, eu acho que o que vai acabar acontecendo é que a administração pública e a administração geral podem acabar tendo mais questões, tá? Talvez algo do tipo, ó, 20, 20, 10 e 10, tá? Porque essas duas aqui são menores mesmo. Talvez alguma coisa nessa linha, se você pensar numa outra distribuição, isso aqui não vai fazer tanta diferença, mas é só para a gente ter um ponto de partida aqui. E para a prova, de qualquer forma, né, são 70 questões aqui na prova de conhecimentos específicos. E fora isso, a gente tem a discursiva, que vai ser, né, uma discursiva de 30 linhas aqui para esse pessoal. Na sequência, nós temos o seguinte, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. A próxima coisa que nós temos aqui, voltando para aquela minha distribuição inicial, né? Eu coloquei aqui os pesos, tá? Esses são os pesos, o peso 1 para a prova de conhecimentos básicos, peso 2 para a prova de conhecimentos específicos, e temos ainda a discursiva aqui, que não faz sentido muito falar em peso, mas tudo bem. Nós temos o seguinte, então, se for dessa forma aqui, ó, a distribuição de pontos seria mais ou menos essa, né? 15 pontos aqui para essas matérias. As matérias aqui, ó, administração pública com 30 pontos, que eu acho que vai ser daqui para mais, na verdade, para essas matérias, né? E a discursiva com 50 pontos, que nós já sabemos. Ao todo, são 240 pontos na prova, né? E aí, se a gente vai lá e faz uma distribuição percentual, ninguém sabe exatamente quantas questões serão de cada matéria, tá? O CESP não divulga isso, não tem jeito. Mas aqui dando um exemplo para vocês, né? De qualquer forma, a única certeza que nós temos aqui é essa última aqui, ó, que 21% da nota é a prova discursiva. Isso aqui é certeza, né? Então, assim, fiquem espertos, a discursiva tem um peso muito importante para os cargos de analista, vale a pena trabalhar bem a discursiva, tá? E aqui os pesos para as demais, eu imagino que é mais ou menos isso que vai acontecer, que as matérias aqui de conhecimentos específicos, como vocês podem ver, tem pesos que são 2, 3 vezes, né? Tem uma importância na prova da ordem de 2 a 3 vezes maior do que as matérias de conhecimentos básicos, tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência agora entrando nas aulas, né? O que acontece? Você vai ter que estudar esse conteúdo. Vale a pena você pegar o seu curso aí e ter uma ideia mais ou menos de quantas aulas você tem para cada matéria, né? E eu dei uma olhada, por exemplo, no material do Direção Concursos, né? E a gente hoje, agora a distribuição que a gente tem lá é essa aqui, tá? Nós temos essa quantidade de aulas aqui, ó. Isso aqui dá um total de 106 aulas aqui das matérias, 106 PDFs, tá? Vamos contar assim, 106 PDFs, claro que cada PDF pode estar associado a várias videoaulas,
e se você faz a contagem por videoaula fica diferente, mas estou fazendo a contagem pelos PDFs, 106 PDFs aqui a serem estudados e mais a discursiva. Beleza, como é que eu vou fazer o estudo desse monte de conteúdo aqui? Eu vou começar imaginando um cenário que é assim, ó, eu sou um zero à esquerda, eu não estudei nada dessas coisas aqui, o que eu teria que estudar se eu quiser chegar minimamente competitivo na prova TSE unificada. E depois vamos fazer considerações, porque eu imagino que você que está me acompanhando aí, você não está saindo do zero absoluto, né? Provavelmente você já estudou constitucional, já estudou português, já estudou administrativo, talvez já estudou os conteúdos de administração, de gestão de pessoas, de orçamento. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você está saindo do zero absoluto. Olha só, o que você precisaria fazer? De início, você precisaria estudar aqui, ó, teoria de todos os assuntos, tá? Um chute meu aqui, esse aqui seria mais ou menos o número de horas de estudo teórico que você teria que fazer para cada matéria, tá? Para percorrer todas aquelas aulas de cada matéria, esse aqui seria o meu chute aqui no número de horas. Por exemplo, português aqui, ó, 33 horas, né? Administração pública também 33 horas, assim por diante, tá? Esse seria o tempo necessário aqui para fazer o estudo da teoria. Na sequência, você tem que fazer questões de todos os assuntos. Na verdade, vai estudando teoria e vai fazendo questões, né? E eu acho que no primeiro momento você tem que fazer pelo menos ali umas 30 questões de cada aula para você ter uma visão de cada assunto. Você não vai completar, não vai necessariamente esgotar todas as questões de cada assunto antes de passar para o próximo. Mas fazendo 30 questões de cada assunto, isso daria, ó, mais essa carga horária aqui. Você precisaria de mais essa carga horária para fazer 30 questões de cada assunto, na minha visão, tá? Isso aqui dá muita questão, tá? Ó, dá 3.180 questões. Você vai fazer bastante questão, tá? Não é que você vai fazer poucas questões, não. Vai fazer muitas. Continuando aqui, ó. Você tem que fazer ainda a revisão, né? E na parte de revisão, vale a pena dar uma lida em lei seca, principalmente nas principais legislações. Para essa etapa de revisão teórica, que não é revisão por questões ainda, é revisão teórica, que eu sempre acho muito importante incluir no estudo. A revisão teórica aqui, ó, mais esse tempo aqui que vocês estão vendo aí na tela, e ainda tem a revisão por questões que você não pode deixar. Tem que repassar tudo por questões também. Isso aqui teria, então, mais uma carga horária associada aqui a essa revisão por questões, para você fazer mais 3.180 questões, mais ou menos igual você fez na primeira etapa ali, tá? Fora isso, o que mais você tem que fazer, né? Ó, só com base nisso daqui, nós temos essa seguinte situação, ó. 327 horas para estudo teórico, mais 159 horas para fazer questões, mais 79 horas de revisão teórica e mais 159 horas de revisão por questões. Deve estar desistindo do concurso já, né? Mas segura aí comigo, tá? Não desiste ainda não. Aí você tem aqui, ó, quantas horas você precisa fazer simulado? Ó, eu entendo você fazer pelo menos uns 3 simulados completos e você tem que considerar nos simulados o tempo para correção, para o reestudo ali do seu simulado. Tá, por isso que eu coloco um tempo maior. Além disso, você tem que fazer mais discursivas. É importante treinar mais discursivas. Coloquei aqui mais um tempo para você fazer mais umas 5 discursivas, além daquelas que você já vai fazer dentro dos simulados. Está dando um total de 8 discursivas aqui já, tá? Que é bastante coisa. Além disso, com isso daqui, né, a gente está chegando num total, pessoal, de 753 horas. É hora pra caramba, né? 753 horas. Que, para quem tem 110 dias para estudar, a gente está falando de quase 7 horas de estudo por dia, quase 7 horas líquidas, né? Porque aqui é hora de estudo mesmo. Quase 7 horas líquidas, de hoje até o dia da prova, tá? De início, eu já quero mostrar o seguinte para vocês. Mesmo uma pessoa que está começando do zero, se ela realmente se comprometer a estudar 7 horas por dia, que é muito, mas é razoável, é pesado, tá? É bem pesado estudar 7 horas por dia. Mas é razoável para quem já tem um hábito de estudar e tem tempo livre, não trabalha, não faz mais nada, tá? Dá para manter um ritmo de 7 horas por dia. Eu tenho vários alunos que estudam nesse ritmo de 7 horas por dia, tá? E essa pessoa saindo do zero, ela chegaria lá com uma visão muito boa do edital, muito boa mesmo. Que a verdade é, se você fizer tudo isso daqui, ó, caramba, você fez um estudo muito legal, tá? Você resolveu 6.000 e tantas questões, você estudou teoria, você fez revisão, você fez lei seca, você fez um monte de simulados, fez um monte de discursivos. Esse é um super estudo. Esse aqui é um super estudo, tá? E tá dando aqui 7 horas de estudo por dia. Aí você tem que pensar no seu caso concreto. Poxa, professor, não, mas peraí. Eu tenho um desempenho razoável em português.
Então, sei lá, eu acho que no meu caso, eu não preciso estudar teoria de português, tá? Não preciso estudar teoria de português. Eu, sei lá, eleitoral, administrativo e constitucional, eu também já tenho uma base, então talvez eu não precise estudar nada dessas aqui, eu só vá fazer realmente as revisões, tá? Então, vamos imaginar que você está mais ou menos nessa situação, olha, sei lá, ou então assim, sei lá, eu vou estudar metade desse tempo aqui só de constitucional, metade desse tempo aqui de constitucional de administrativo, porque a maioria dos assuntos eu já sei, só alguns que eu vou realmente estudar um pouco mais, né? E aí, sei lá, mesma coisa, a administração aqui, ó, eu tenho uma bagagem de administração, vou dar metade disso, tá? Porque o restante dos assuntos eu vou só revisar, fazer questões e assim por diante, né? E eventualmente tem mais alguma matéria aqui, sei lá, gestão de pessoas, pode ser que seja outra que, pô, já estudei essas coisas aqui e tal, então você vai lá e dá uma reduzida. Tô no chute aqui, tá? Então, com isso daqui, você pô, já reduziu aqui o número de horas, razoavelmente já caiu para menos de 6 horas de estudo, certo? Já caiu para menos de 6 horas de estudo. O que mais que você pode fazer? Aí é cada um vendo na sua realidade, né? Cada um vai analisar a sua realidade. Talvez você perceba o seguinte: olha, eu ainda consigo, né? Tem mais matérias aqui que eu consigo dar uma reduzida no volume a ser estudado aqui, principalmente a parte do estudo teórico. Ou pode ser que aí já entra naquele campo de, pô, não vou realmente fazer um estudo ideal, vou fazer um estudo muito bom, mas não vou fazer um estudo ideal. Por exemplo, eu sei que é ruim cortar nessa parte, mas eventualmente, vamos imaginar que você vai cortar aqui, ó, você vai reduzir pela metade aqui o número o tempo gasto com questões. Ao invés de 160 horas aqui, ó, você vai gastar 80 horas aqui e depois vai gastar mais 80 aqui, né? 80 horas de questões, depois mais 80 horas de questões para percorrer o edital inteiro fazendo questões. É um caminho, não é legal ficar cortando tempo exatamente nas questões, né? É onde eu evitaria cortar, mas talvez você consiga cortar não tanto assim, mas tirando aqui, ó, são 159 horas mais 159 horas aqui. Talvez vamos imaginar que você consegue dar uma reduzida, em vez de 159 aqui, você consegue reduzir tirar umas 60 horas daqui, umas 60 horas daqui, e isso aqui vira o quê? Vira 200 horas de questões, que dá para fazer muita questão em 200 horas, e você tira essas 200 horas daqui, ó. E aí eu já vou fazer aqui direto mesmo, ó. Vamos imaginar que eu consigo economizar mais 200 horas ali, né, fazendo questões aqui, ó, fazendo 100 horas de questões aqui, 100 horas de questões aqui, mais ou menos. Né? Com isso daqui, ó, cai para 420, já virou aqui, ó, 3,8 horas por dia. Já é menos de 4 horas por dia. Para a maioria das pessoas, 4 horas por dia já dá para fazer, né? Então, assim, ó, a questão é, o que vocês estão percebendo aqui com essa simulaçãozinha que a gente está fazendo? Que fazer um estudo completíssimo, do zero, zero absoluto, é bem difícil. Não é completamente impossível, mas é muito difícil. Fazer um estudo partindo de uma situação onde você já tem uma base aqui do edital, tá? Onde você já tem uma noção. Eu vou tentar voltar aqui para a nossa situação anterior, tá? Essa aqui era a nossa situação anterior, tá? Essa era a nossa situação anterior. Se você já tem alguma base do edital e você consegue, eventualmente, cortando o tempo aqui e ali, você percebe que a coisa faz sentido. Dá para você fazer uma preparação muito boa, tá? Dá para fazer uma preparação muito interessante. Então, assim, pessoal, isso que eu estou mostrando aqui para vocês é mais uma visão macro da preparação, tá? É claro que não dá para a gente resumir a preparação, a organização dos estudos a isso. Isso aqui é mais um planejamento macro do estudo. Agora vamos para o planejamento micro. O que você efetivamente vai fazer da agora para frente, tá? E aí eu quero deixar minha sugestão, que é a maneira como eu vou trabalhar com os meus alunos da minha mentoria também. A propósito, se for do seu interesse, manda mensagem para minha equipe. O WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo, tá? O que acontece? Como é que eu vou trabalhar com eles? Eu não vou... Lógico que o estudo deles não vai ser assim, vamos estudar um monte de teoria, depois vamos fazer um monte de questões, depois vamos fazer revisão. Não é isso, né? A gente vai misturando essas coisas aqui. Né? Na hora que eu vou lá e monto o plano de estudos dos meus alunos, o plano de estudos ele contempla as metas de estudo teórico, as metas de revisão, as metas de questões, e sempre, né, indicando claramente os assuntos a serem estudados, assim por diante, mas baseado no material que o aluno tem para que a coisa faça sentido. Mas é claro que a primeira coisa que eu fiz, e isso foi uma coisa que eu fiz hoje, eu entrei em contato com os meus alunos da mentoria que estão estudando para o TSE Unificado, eu já falei, e cada um deles, né, já fez um mapeamento dos assuntos que a pessoa já estudou
dos assuntos que a pessoa nunca tocou. Tá? Os assuntos que a pessoa já estudou, é claro que ela vai precisar revisar ainda, mas é diferente dos assuntos que ela nunca viu, que ela vai precisar ver do zero, vai ter que fazer um estudo completo. Então a gente já fez a separação do joio e do trigo aí. Assunto completamente novo versus assuntos que eu já estudei e preciso revisar, preciso reestudar de vez em quando e tal. Legal. Feito isso, eu entendo que num primeiro momento você tem que atacar os assuntos novos, tá? Tem que pegar os assuntos novos e mergulhar neles. Próximo mês, vamos pensar assim, ó, próximo mês, tentar mergulhar nos assuntos novos. Se você está mais iniciante, você tem mais assuntos novos, talvez você precise de uns 2 meses para ficar mergulhado em assuntos novos. E aí sim, enquanto você está mergulhado nos assuntos novos, é claro que você vai estar fazendo o estudo teórico deles, vai estar fazendo questões e vai estar fazendo revisão. E você vai deixar um pouquinho de lado os assuntos mais antigos, mais batidos, que você já viu. E aí, lá, 2 meses antes da. Vamos passar 2 meses assim, mais ou menos. E aí você ainda vai ter quase 2 meses para você. Beleza, agora que eu já vi todos os assuntos novos, vamos trazer tudo para um ciclo grandão aqui e vamos agora sim virar um ciclo de revisão, de reestudo, de leitura de lei seca, de resolução de simulados, de questões. Lembrando, simulado, né, uma coisa importante. Não inventa de fazer simulado amanhã, não vai fazer simulado daqui a uma semana. Você vai chutar um monte de questões. Guarda os seus simulados para você fazer daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, quando você realmente já tiver mais bagagem e puder realmente simular a condição de prova. Tá? Então, são alguns dos elementos que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Sendo do interesse de vocês, mandem mensagem para minha equipe. O WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. Pergunta lá como é que você faz para entrar para a minha mentoria individual. Vai ser um prazer te receber aqui.